Na diplomacia, como na política municipal mais rasteira, os adjetivos pouco importam. Vejam só, o Biden, por exemplo, costuma chamar o Putin, presidente da Rússia, de assassino, e o Xi Jinping, lá da China, de ditador. No entanto, sempre que o Biden está em apuros, liga para o Xi Jinping, como aconteceu nessa última terça-feira, e ali tiveram uma conversa franca e construtiva. A conversa durou 1 hora e 45 minutos ao telefone, assistidos apenas pelos respectivos tradutores. E se tratou, de questões delicadas, principalmente da guerra Ucrânia e Rússia. Também foram tratados de assuntos mais locais, por exemplo, como a questão de Taiwan, que deverá ter agora uma mudança radical a partir das consequências desse terremoto que já causou danos, não apenas materiais e humanos, mas também na principal fonte de renda e de influência externa da ilha de Taiwan, que é a questão que é a sua indústria de semicondutores, já que ela é considerada como fundamental porque fornece mais de 90% dos semicondutores para o mundo inteiro. Vamos aqui por parte. Primeiro é o lado chinês, a interpretação dos chineses através daqui do seu Diário do Povo, que é o China Daily, nesse material dizendo que o Ministério do Exterior dá detalhes sobre o telefonema de Xi e Biden. Aqui tem uma foto do último encontro presencial que eles estiveram lá em São Francisco no mês de novembro do ano passado. E o que diz aqui, sobre a questão ucraniana, ou a crise da Ucrânia, como diz. A posição da China tem sido coerente, clara e transparente. O Wang, que é o porta-voz que dá essas informações, se chama Wang Wenbin. Diz que há um risco de a crise se deteriorar e escalar. E esforços devem ser feitos em direção à desescalação para o fim do conflito através de negociação em vez da luta continuada, a luta militar. Não deve haver nem vencedor nem perdedor num acordo político. Em vez disso, o que deve haver é paz. A paz é que deve prevalecer. A China continuará a desempenhar um papel construtivo em direção a esse fim. Não foi a China que começou o conflito, nem parte desse conflito. E has never provided, e nunca forneceu armas letais ou equipamentos para nenhuma das partes. Nós não procuramos e não vamos procurar qualquer ganho no conflito. Outros países devem deixar de difamar e de atacar as relações. Isso aqui é importante, essa afirmação aqui do porta-voz chinês, que outros países, no caso não é só os Estados Unidos, mas também os europeus, devem deixar de difamar e atacar as relações da China com a Rússia e não devem minar os legítimos direitos da China e dos chineses, das companhias chinesas, e não devem também jogar a culpa na China. Já do lado da Casa Branca, dos Estados Unidos,
alertam que o Biden insistiu, junto ao Xi Jinping, sobre suposta interferência eleitoral da China nos Estados Unidos. Qual é a razão dessa queixa? O jornal aqui, O Tempo, que é um jornal lá de Belo Horizonte, mas que fez um bom resumo, né, dessa conversa, fala assim sobre, não é, essa questão da interferência China, que os americanos estão muito ali desconfiados de que a China esteja também colaborando com a Rússia, a quem os americanos acusam de interferir na eleição e até ter colaborado para eleger o presidente Trump na eleição de 2016. E aí diz aqui o jornal O Tempo, claro que reproduzindo agências internacionais. Em meio a relatos de interferência chinesa nas eleições americanas, Joe Biden e Xi Jinping conversaram por telefone nesta terça-feira. Além de alertar Pequim sobre uma suposta influência indevida no pleito de novembro, o americano manifestou preocupação com o apoio chinês aos esforços russos de reconstrução da sua indústria de defesa. Autoridades do governo Biden afirmam, sob condição de anonimato, que a Casa Branca tem alertado líderes estrangeiros em todas as suas conversas contra tentativas de interferir ou influenciar a eleição americana. Temos sido consistentemente claros sobre nossas preocupações com a segurança de nossa reeleição e os esforços de alguns atores, incluindo alguns da China, de afetar isso, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a jornalistas nesta terça-feira. Questionado se houve uma mensagem nova na conversa de hoje sobre esse tema, ele disse que não tinha nada para repassar aos jornalistas. Nas redes sociais chinesas estão se passando por apoiadores do ex-presidente Donald Trump. Nas redes sociais chineses estão se passando por apoiadores do ex-presidente Donald Trump para espalhar teorias da conspiração, atacar Biden e fomentar as divisões domésticas, segundo reportagem publicada pelo New York Times na última segunda-feira, que foi um dia antes da conversa do Biden com o Xi Jinping pelo telefone. A estratégia teria semelhanças com a influência russa no pleito de 2016, vencido pelo republicano Donald Trump. Sobre a questão da guerra Rússia-Ucrânia, o resumo do O Tempo diz que membros do governo Biden se dizem crescentemente apreensivos com o impacto da aliança entre Pequim e Moscou sobre a segurança da Europa no longo prazo. Na avaliação dessas autoridades, a China chegou a tomar ações concretas, mas retrocedeu recentemente, fornecendo insumos para a indústria bélica russa em seus esforços contra a Ucrânia. Em relação ao Oriente Médio, os americanos buscam pressionar a China a usar sua influência sobre o Irã para encerrar os ataques dos rebeldes Houthis contra civis no Mar Vermelho. O temor dos Estados Unidos é que a continuidade dessas ações possa desestabilizar ainda mais a região, palco da guerra entre Israel e Hamas, e afetar rotas comerciais. Biden também reiterou seu compromisso com a paz e a estabilidade de Taiwan, tendo em vista especialmente a posse do presidente eleito Lai Ching-te em maio. A China vem adotando uma postura crescentemente dura contra a ilha, que considera uma província rebelde.